iniciar agora com o nosso terceiro e último painel, transtornos do humor, demências e relação paciente-médico, médico-paciente. Eu vou convidar os integrantes do painel, a coordenadora doutora Ana Amélia Chamoni de Freitas, médica e geriatra titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e médica atuante na Clínica Mais 60 Saúde. Dr. João Gabriel Gazinelli Guimarães, graduação em Medicina pela UFMG, residência médica em Psiquiatria pelo Instituto Raul Soares, médico psiquiatra da Clínica Mais 60 Saúde. Dr. Gustavo Kacher Guimarães, médico psiquiatra e psicoterapeuta com residência no Hospital Ipseng de Minas Gerais, atuante no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e na Clínica CEPAF. Dr. Henrique Cerqueira Guimarães, mestre em Neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, doutor em Neurociências pela UFMG, membro do Grupo de Pesquisa em Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da UFMG, coordenador do Programa de Residência Médica em Geriatria do Hospital Odilon Berens. Bom dia, gente. Vamos continuar aqui agora conversando. Assuntos muito importantes. Vamos falar da relação entre nós, equipe de saúde, e o paciente, e sobre dois problemas muito comuns com o idoso, que são a depressão e a demência. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença dos convidados aqui na mesa e perguntar um pouquinho para o Gustavo. Gustavo, o que é empatia? E qual a importância da empatia na assistência do paciente? Primeiro, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês e acredito que a gente vai ter uma conversa bastante produtiva aqui. Bem, então, inicialmente, né, em relação à definição de empatia, que, se for observado na literatura, né, vai ter assim, uma imensa variedade de possibilidades, mas eu entendo a empatia como uma capacidade do indivíduo, né, perceber e responder a uma experiência emocional de um outro indivíduo. Tá? Então, para a caracterização da empatia, é necessário haver um estímulo que parte de outro indivíduo e que tem uma determinada carga emocional. Tá? Essa carga, então, ela será percebida pelo receptor com uma sintonia afetiva. Então, vai haver uma equivalência entre a emoção sentida pelo indivíduo que teve a emoção inicialmente e aquele que a percebeu, que a recebeu num segundo momento. E ao perceber essa emoção, sintônica, com uma equivalência com a emoção inicial vinda do outro, o indivíduo vai ainda perceber que essa emoção tem uma origem no outro, ou seja, ela não foi gerada no interior, ou na consciência do indivíduo que a recebeu. Tá? Isso, então, tem uma enorme importância na avaliação ou na relação do profissional de saúde com o paciente de forma geral, porque permite uma sintonização, permite uma comunicação emocional que é característica das relações humanas. Então, a partir disso, há uma vinculação e uma possibilidade, então, de um trabalho cooperativo que esteja, de fato, valorizando a subjetividade do outro e, com isso, permitindo a elaboração de um tratamento cooperativo e personalizado. Tá? A empatia, então, ela permite que o profissional se coloque ao lado do outro, valorize o outro, e, a partir disso, a gente tem uma série de repercussões na dinâmica do tratamento. A importância dela, num primeiro momento, permite uma comunicação, um trabalho conjunto, em que o paciente se sentirá protagonista, ele sentirá que aquela relação
está sendo talhada, né, está sendo personalizada e dirigida às demandas não só objetivas, né, típicas da doença em si, mas também as subjetivas, né, o ser humano que está presente ali naquela relação. Isso permite que a pessoa se expresse com maior propriedade, veja sentido nessa expressão. Ela vai perceber a compaixão daquele profissional ali diante dela e, com isso, tende a aderir melhor às intervenções terapêuticas. Então, orientações dietéticas, uso da medicação, porque ela vai se sentir valorizada, vai se sentir como prioridade, como protagonista no tratamento. A gente tende a observar uma redução do estresse emocional. O indivíduo sente que o profissional está junto dele, está participando, né, está valorizando aquele ser humano, né, na relação. A gente tem índices que mostram também melhora de qualidade de vida, né, então é algo extremamente relevante, né, na relação humana de forma geral e também na relação médico-paciente em especial. Tá? Excelente. E nesse mundo que nós estamos vivendo, com tão pouca empatia de várias pessoas, não nossa, felizmente, né, nós temos, mas eu gostaria de perguntar como que as pessoas podem aprender a ser mais empáticas na questão do trabalho com o paciente. E, em outro ponto, também gostaria de te perguntar se a tecnologia ajuda, que a gente precisa utilizar hoje em dia, computador, etc., se ela ajuda ou atrapalha nessa relação com o paciente no dia a dia. Sim. Bem, eu entendo que existem alguns limites, né, que podem, sim, dificultar a manifestação da empatia nos relacionamentos de forma geral, na relação dos profissionais de saúde com os pacientes em especial. E a primeira delas, talvez, seja a capacidade do indivíduo se conhecer e dar conta das próprias necessidades, né? Tanto necessidades orgânicas, fisiológicas, né? Como, por exemplo, uma boa qualidade de sono, né? A alimentação adequada, a atividade física, e também de questões de natureza psicossociais. Então, o indivíduo precisa ter, de uma forma abrangente, assim, resolvido seus principais conflitos diante da vida. Isso tem uma importância fundamental na atitude empática, porque todo indivíduo que não tem equacionado essas questões, ele tende a ter uma dificuldade de manifestar a empatia, que muitas vezes contaminará, né, o contato emocional do profissional com o indivíduo, será contaminado pelas dificuldades pessoais daquele profissional que ainda não resolveu, não equacionou aquelas demandas subjetivas. Então, isso tende a gerar uma aversão, né, e, com isso, uma certa frieza no contato do profissional, que vai, de alguma forma, se defender, né, daquele estresse que o contato com a emoção do outro poderia gerar. Então, a primeira coisa é realmente a pessoa ter uma consciência reflexiva, uma capacidade de equacionar as próprias questões para que ela se coloque em equilíbrio e tenha, então, essa disponibilidade para se devotar ao outro. Tá? A gente pode imaginar assim, um profissional que não esteja dormindo bem, né, não tenha se alimentado bem, por uma questão básica, orgânica, vai estar naturalmente menos disposto a assumir esse trabalho, né, que a relação empática exige, né, que é um trabalho, realmente uma devoção, né, a uma demanda, né, a um estresse emocional que o outro indivíduo está sentindo. A partir desse equacionamento, né, das próprias questões, né, sejam mais básicas, orgânicas, sejam mais elaboradas, né, psicossociais, o indivíduo pode, então, alcançar a elaboração de um valor que entenda, então, um sentido, né, que tenha como uma filosofia de vida que perceba a necessidade de dar conta do sentimento para poder, de fato, ter uma relação cooperativa verdadeiramente humana.
Então, há também uma elaboração de um valor, inclusive no caso dos tratamentos, né, de forma geral, a percepção, né, de que isso terá influência na adesão, em diversos desfechos, na qualidade de vida, né, na própria satisfação do paciente, né, de se ver considerado ali. Então, como uma segunda condicionante, né, o profissional teria que realmente ter o conhecimento, né, de que a empatia é um trabalho, que ele vai se dispor a assumir esse trabalho, né, e lidar, né, com questões emocionais, com conflitos vindo de outro ser humano, né, e estará, assim, de alguma forma, valorizando a contemplação desses aspectos subjetivos. No mundo atual, né, com tecnologia que, claro, traz vários benefícios, né, a gente não pode negar, é um instrumento útil, é um recurso a mais que a gente tem nas relações humanas, que a gente tem para a condução do tratamento, para avaliação diagnóstica, né, para avaliação complementar, e também, né, para o contato do indivíduo com o profissional de saúde, a gente precisa, primeiro, ficar atento que a tendência é de uma profusão, de um aumento significativo da quantidade de informações objetivas, que não necessariamente vai ser tratada com a devida sensibilidade, com a devida personalização. Então, pode haver uma certa superficialização do contato do indivíduo com o profissional, né, e claro que isso impediria a manifestação da empatia. Então, eu entendo que há, pela tecnologia, as redes sociais, né, os instrumentos de contato, uma maior quantidade de informações, de contatos, né, do indivíduo com o profissional que cuida da sua saúde, mas uma superficialização, né, uma objetivação desse contato, e cabe ao profissional, então, se atentar para evitar essa superficialidade, né, e manter o tom do diálogo ali num nível absolutamente pessoal, né, considerando a emoção, considerando o ser humano que está ali se posicionando. Tá? Ótimo. João, eu gostaria de te perguntar, a gente sabe que depressão é muito comum em idoso. Quais fatores que são próprios do envelhecimento, que podem contribuir para o aparecimento da depressão no idoso? Muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito a participação. É uma honra estar aqui. Trabalhar na Mais 60 é uma experiência única, e estar aqui faz parte disso, e espero acrescentar a todos aqui um pouco sobre esse tema tão importante, que é o transtorno do humor no idoso. Né? O envelhecimento ele traz uma modificação global na vida do indivíduo, né? E o deixa mais suscetível a desenvolver determinados tipos de doenças, entre elas a depressão, que geralmente surge num contexto da perda de qualidade de vida, né? Normalmente associada a eventos vitais na vida desse idoso. Agora, imagina um indivíduo de 70, 80 anos que, ao longo desse tempo todo, teve experiências ocupacionais, sociais, culturais, né, que viveu diversas experiências, né? Então, esses eventos vitais são fundamentais, como, por exemplo, o abandono, o luto, a solidão, né? As frustrações perante os anseios da vida não realizadas. E, além disso, né, dessas situações, desses eventos vitais, né, outro importante também, a ociosidade, a aposentadoria, né? Uma pessoa que a vida inteira foi muito ativa, trabalhava, produzia, recebia, né? Questões financeiras também são importantes, e no momento ele aposenta e se vê, né, no ócio, no ostracismo,
Isso, então, contribui bastante para o desenvolvimento, né, de um quadro depressivo, né, contribui para a perda de qualidade de vida dessa pessoa. Além desses eventos vitais, a gente tem que considerar também o surgimento de doenças clínicas que trazem, né, incapacitações a esses indivíduos, né, e a gente tem que entender essas doenças também, né, essas doenças clínicas que surgem no envelhecimento também, que eles podem contribuir de várias formas, né, no desenvolvimento de um processo depressivo no idoso. Pode ter um envolvimento direto, né, termos fisiológicos mesmo, doenças neurológicas hoje são as principais, né, são as principais doenças que têm relação com a depressão, né, então um acidente vascular cerebral, um TCE, epilepsia, doença de Huntington, esclerose múltipla. Então, essas doenças têm uma ligação fisiológica mesmo com a depressão, isso é importante, né? As medicações que tratam essas doenças também podem causar sintomas depressivos, né? Medicações de ações centrais podem causar sintomas depressivos, então são importantes, têm que ser consideradas também, principalmente no processo de prescrição, né? A gente tem que né, algumas medicações, por exemplo, antihipertensivos de ação central, metildopa, clonidina, né, corticoides, podem dar também benzodiazepínicos, né? Hoje a gente vê aí, acho que está mudando, né? Acho que hoje os idosos que a gente vê, né, usando cronicamente o benzodiazepínico, isso aí é de décadas passadas que tinham-se o hábito de prescrever, né? Eu acho que isso tem mudado, né? Os médicos estão tendo muito mais consciência na prescrição desse tipo de medicamento, né? E a gente sabe dos problemas, dos malefícios que o uso crônico de benzodiazepínico causa. Então, é um medicamento que, né, que contribui mesmo para esse processo de aparecimento de uma depressão. E também a gente tem que pensar também nas limitações que essas doenças causam, né? Geralmente, né, trazem limitações funcionais graves, e isso repercute muito na vida do indivíduo, né, que passa a não dar conta mais de fazer as coisas que antes fazia, com habilidade, com desenvoltura, e isso vai frustrando ele, isso vai, né, deixando mais isolado da sociedade, deixando de participar de coisas que antes ele tinha o prazer em participar, de sair, de se divertir, e no momento que ele não se vê mais capaz de fazer isso, então, realmente, isso contribui muito para um processo, né, de formação de um transtorno de depressão, né, nesse indivíduo. Então, o principal, onde a gente tem que agir é na prevenção também, né, tentar agir na prevenção, né, em cima disso tudo que eu falei, para que esses fatores de riscos inerentes ao envelhecimento não ganhem proporções, né, suficientes para desenvolver, né, um transtorno de humor. Então, é por isso que é isso que eu busco fazer na minha clínica diariamente, lá na Mais 60, com meus pacientes. E, bom, acho que eu já falei. Isso, ótimo. E aí eu queria te perguntar o seguinte, qual a relação que você observa, assim, que a gente observa entre o aparecimento de depressão, paciente com depressão, poder evoluir com o quadro demencial, esse diagnóstico diferencial? Fala um pouquinho desses aspectos que estão interligados. Estão muito interligados, né? Porque a depressão, né, o aparecimento de um transtorno depressivo no idoso tem sido considerado um fator de risco para o desenvolvimento posterior de um processo demencial. Tem estudos que mostram que até 50% de indivíduos que desenvolveram tardiamente uma depressão, em 5 anos podem desenvolver um quadro demencial, né? E então a gente tem que pensar, como, na verdade, encarar isso como um todo, como parte de um todo, né? A depressão, porque a própria depressão ela pode levar a um quadro demencial, para quem não, né, assim, pensa assim, só Alzheimer, vascular, outras causas neurodegenerativas causam demência. Não, a depressão ela causa demência, né? Uma demência reversível, mas causa, né? E é um diagnóstico muito difícil, né, em casos,
né, tem formas atípicas da depressão que, né, surgem no idoso, em que o comprometimento cognitivo é tão acentuado que fica difícil fazer esse diagnóstico diferencial entre a etiologia dessa demência, né? Então, a gente tem que tentar. É importante fazer esse diagnóstico diferencial, até por questões prognósticas de tratamento, né? E, bom, acho que é isso mesmo. E me fala um pouquinho da depressão vascular. Pois é depressão vascular? Explica isso para a gente. É exatamente isso que eu tenho falado, que eu falei sobre na demência, porque a depressão vascular é um representante clínico das depressões de início tardio, ou seja, depressões que desenvolvem acima dos 65 anos. Né? Então, é uma depressão com um quadro um pouco atípico do que a gente vê normalmente. Né? Ela, clinicamente, ela tem pouca ideação depressiva, uma apatia muito grande, uma redução da crítica, um comprometimento cognitivo acentuado, né? E esse comprometimento cognitivo acentuado, que tem essa relação com a demência, né? No caso, chama-se de pseudodemência, né? Porque é um quadro reversível, mas né, pseudodemência, demência é a mesma coisa, né? Demência é um comprometimento cognitivo que leva a um prejuízo funcional, né? Então, se tem isso, é demência. Então, e, além disso, né, o nome vascular vem da observação que esses casos estavam intimamente relacionados com alterações na neuroimagem de doença cerebrovascular, né, que mostram isquemias ou corticais ou subcorticais em determinadas regiões que processam e elaboram nossos sentimentos, nossos afetos. Então, foi observado isso, essa relação, né, entre a doença cerebrovascular e um quadro de depressão. E uma particularidade da depressão vascular é, primeiro, diagnóstico, difícil de fazer, né, porque é um quadro atípico. Geralmente você vê, primeiramente, uma depressão vascular assim, e às vezes você pensa, antes de pensar numa depressão, você vai pensar lá em uma demência vascular, você vai pensar em um início de um quadro de Alzheimer, né, ou outras causas de demência, e só depois que você vai perceber que aquilo dali é uma depressão. Então, o diagnóstico é difícil, o tratamento é mais difícil ainda, porque não responde, né, como a depressão comum, né, as depressões típicas, assim, não responde bem, né, ao tratamento. Então, fica um quadro um pouco mais difícil de tratar, de responder. Fatores de risco cardiovasculares, né, hipertensão, tabagismo, obesidade, isso tudo está nesse contexto da depressão vascular. Se você for investigar um paciente que tem essas comorbidades clínicas, então é algo que, para quem cuida do idoso, tem que estar, né, que tem que estar muito íntimo com esse tipo de manifestação, porque acontece, né, temos vários pacientes assim, e, bom, além da medicação, né, a gente tem outras formas de abordá-las, né, como acompanhamento multiprofissionais, né, terapia ocupacional, fisioterapia, e isso tudo ajuda na recuperação desse paciente com depressão vascular, né? Mas é uma entidade clínica que a gente precisa ter bastante atenção devido a essas particularidades no idoso. Isso. Você falou a respeito de terapias não farmacológicas no tratamento da depressão vascular e que a gente pode abrir um pouquinho para a depressão como um todo. Me fala, então, quais terapias não farmacológicas que a gente pode utilizar para o tratamento da depressão do idoso? As terapias não farmacológicas, principalmente no idoso, elas têm que ser realmente colocadas num patamar diferenciado, porque o idoso já tem a questão da medicação, né, normalmente já é um indivíduo que
né, que toma muitas medicações, né, que tem o problema da polifarmácia, então interações medicamentosas. Então, o quanto a gente puder evitar de usar medicações, a gente tem que recorrer a essas outras medidas também. É lógico que a medicação ela é muito útil, muito bem utilizada, se utilizada corretamente, né? Mas a gente tem que pensar também nessas abordagens não farmacológicas. Primeiramente, falar de abordagens que tanto atuam na prevenção quanto no tratamento. Psicoterapia, em suas diversas linhas, né? No idoso, o idoso gosta de falar, o idoso gosta de ser ouvido. Normalmente é um indivíduo sozinho, abandonado, que não tem ninguém para conversar, que não tem ninguém para, né, ouvi-lo. Então, a psicoterapia é fundamental nesse processo de tratamento, né, nessa abordagem não farmacológica. A fisioterapia, terapia ocupacional, atividade física, isso tudo atua aonde? Na prevenção, né, dessa perda da qualidade de vida. O idoso que faz uma fisioterapia e ganha mais independência ali na marcha para se deslocar, que diminui o risco de queda, isso vai levar ele, né, vai levá-lo a desenvolver uma melhor qualidade de vida. Então, atua na prevenção. A atividade física, né, todos nós sabemos os benefícios que a atividade física no idoso traz. Então, realmente estimulá-lo a fazer, né, as recomendações são 150 minutos por semana, seja qualquer atividade física, mas desde que faça pelo menos 150 minutos semanais, né. A terapia ocupacional na reabilitação cognitiva também é importantíssimo, também, tanto na prevenção quanto no tratamento também, né. E agora, vou falar de 2 métodos que a gente usa no tratamento, que é o ECT, né, que é a eletroconvulsoterapia, né, tão mal falada, infelizmente, né, mas isso está mudando, né, eu acho que é isso mesmo, a gente vir aqui falar bem, falar dos benefícios, falar dos malefícios também, alertar, né, né, esclarecer sobre o procedimento, que é tão útil no tratamento, não só do idoso, mas da população geral, né, então, esclarecer como é feito, né, então, o ECT, a principal indicação do ECT é a resistência, atualmente a resistência ao tratamento medicamentoso. Né, 1/3 dos pacientes não respondem a nada, né, a medicamento. Então, né, 1/3 responde bem, 1/3 responde parcialmente e 1/3 não responde absolutamente nada. Então, aí você pode, aí, diante de uma primeira falha, você tenta uma nova medicação, faz alguma associação, mas cada tentativa vai diminuindo ainda mais as chances de responder. Então, você tem que ter o ECT como uma alternativa realmente viável ali e você tem que usar, né? Mas você tem que saber como usar e quando usar também, né? O ECT, a princípio, ele não tem contraindicações absolutas, né? Esse indivíduo não pode fazer ECT. Tem que ser avaliado caso a caso, né? Alguns casos realmente não são recomendados fazer, um cardiopata grave não compensado, alguma doença crônica não compensada. Por isso que é importante, antes de realizar o procedimento, realizar um risco cirúrgico, né? É fundamental, né, esse paciente ser submetido a uma avaliação de risco cirúrgico, né, para que o procedimento seja feito na mais absoluta segurança, né, para que tenhamos, né, segurança no procedimento, eficácia na resposta, né, no tratamento. Então, para quem não sabe, o ECT é feito sob total sedação, né, o paciente não sente absolutamente nada, né, faz uma sedação, faz um bloqueio neuromuscular. Então, o paciente ele é sedado, ele chega no local de fazer, ele é recebido, ele recebe as orientações de como vai ser feito, tem um anestesista sempre presente, então esse anestesista conduz esse processo de sedação, de bloqueio neuromuscular, e o paciente acorda, não sentindo absolutamente nada,
Efeitos colaterais mais comuns de ter são efeitos, né, prejuízos cognitivos que são temporários, né, memória, às vezes uma queixa de dificuldade de aprendizado, que pode ter ali nas semanas posteriores ao tratamento, mas que são reversíveis, né, é bem claro deixar isso, que são efeitos colaterais reversíveis e, como eu disse, quando bem indicado, os benefícios superam-se os prejuízos, então, é uma técnica que a gente tem que usar, né, que está aí para ser usada, né, e como ela é feita atualmente, oferece toda a segurança ao paciente, né. A segunda técnica que eu queria falar é o EMT, a estimulação magnética transcraniana, não tão difundida como o ECT, por ser uma técnica mais recente, né, tem, não sei, 20, 30 anos só que é usada, e só agora que os estudos estão mostrando realmente a sua eficácia, principalmente na depressão, né, o EMT, né, estimulação magnética transcraniana, o próprio nome fala né, o processo, né, o indivíduo é submetido a essa estimulação através de um equipamento, né, estimulação magnética, em uma determinada região do cérebro, né, há uma consulta prévia em que, né, tem o campo eletromagnético tem que ser incidido sobre uma região correta para que tenha efeito, né, para depressão. Essa região é o córtex pré-frontal dorsolateral do lado esquerdo, né. Então, e para outras, né, atualmente usa-se muito o EMT para depressão, mas já se provou eficácia nas alucinações auditivas, na catatonia, né, então, mas atualmente a maior evidência é no tratamento da depressão, e alguns estudos mostram até eficácia comparada ao ECT, né, são poucos estudos ainda, precisa ser realmente feito mais, né, produzido mais conteúdo a respeito, mas é uma alternativa muito simples, porque nesse caso, diferentemente do ECT, não precisa de sedação, é feito em consultório, muitos psiquiatras usam em consultório mesmo, não precisa de anestesista, o paciente fica acordado, né, efeitos colaterais mínimos, pode ter um pouquinho de cefaleia depois, né, espasmos musculares bem né, ínfimos, e assim, o efeito, né, o adverso mais grave que tem é, né, crise convulsiva, mas que só é observado em pacientes que são susceptíveis a desenvolver isso, né? Até mesmo assim, mostram que as taxas de indução de crises convulsivas no EMT são menores até que muitos medicamentos que são usados. Então, é uma técnica muito segura, a eficácia está sendo comprovada através de estudos aí, nova, mas a gente tem que tê-la como alternativa, sim, e usá-la, né? E, como eu disse, quando bem indicada, os benefícios superam sempre os prejuízos. Fala para a gente também um pouquinho dos cuidados que a gente deve ter para prescrever psicofármaco em idoso. Bom, esse é um tema muito importante, não só para o psiquiatra, mas como para o geriatra, para o clínico, para qualquer médico, na hora de prescrever um psicofármaco, porque o idoso, todos nós sabemos que tem uma maior susceptibilidade a desenvolver efeitos adversos. Então, por ele, né, já ter diversas comorbidades, ele provavelmente usa outros medicamentos, então interação medicamentosa. Então, o processo de prescrição, a gente tem que levar em consideração alguns fatos para que essa prescrição não seja uma prescrição inadequada, né? Porque uma prescrição inadequada significa efeitos colaterais que poderiam ser evitados, né? Uma farmacoiatrogenia mesmo. Então, a gente tem que saber o porquê que a gente está prescrevendo aquele medicamento, o porquê daquele medicamento, o porquê daquela dose. Então, o processo de prescrição, primeiramente, a gente tem que saber a necessidade de usar o medicamento, né? Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Antes de tudo, um diagnóstico bem feito, né? Fazer um diagnóstico, né, bem feito, buscar a etiologia, né, desse diagnóstico, né, as causas, se é uma depressão de início na juventude, se é uma depressão de início tardia, né? Então, fazer esse diagnóstico bem feito, porque a normalidade
tem uma linha muito tênue entre a normalidade e o sofrimento, o transtorno mental no idoso. Muita gente, o luto, por exemplo. Às vezes a gente se depara com o luto, é muito recorrente no idoso. Ele está aí, está perdendo várias coisas, não só mortes, mas perdas, coisas que antes ele fazia. Isso tudo o paciente vive esse processo de luto, com as perdas. Então, o luto, às vezes, pode ser confundido com uma depressão. Então, a gente tem que ter bastante cuidado mesmo na hora de fazer um diagnóstico. Muitos dos sintomas que o paciente demonstra no luto são também iguais ao da depressão. Então, a gente, é difícil fazer, então a gente tem que ter realmente esse diagnóstico bem sedimentado para ter segurança na prescrição. Depois de fazer o diagnóstico, a gente tem que pensar qual é a melhor droga para ele. Qual a melhor droga para aquele indivíduo? Normalmente, a gente leva em consideração 2 fatores para escolher a melhor droga para ele. Histórico de boa resposta no passado, o paciente já usou aquela medicação, respondeu bem, provavelmente ele vai responder muito bem a ela novamente. E perfil de efeitos adversos. Eficácia do medicamento. Bom, tem estudos que tal medicamento é um pouco mais eficaz para tal caso, mas, assim, de modo geral, todos os antidepressivos são eficazes. Não há nenhum que se sobrepõe de uma forma maior, assim, esse medicamento realmente não. Não existe esse antidepressivo. Existe o melhor antidepressivo para aquela pessoa. Então, a gente tem que levar em consideração essa questão da histórico de boa resposta e o perfil de efeitos colaterais. Tem aqueles medicamentos que não são recomendados a usar no idoso. Por exemplo, nos antidepressivos tricíclicos, os antidepressivos mais antigos, porque eles têm realmente, são medicamentos que têm um perfil de efeitos colaterais mais desfavoráveis, e para o idoso eles são mais desfavoráveis ainda, porque tem muitos efeitos anticolinérgicos, pode causar sedação excessiva, hipotensão ortostática, aumentar risco de queda, aumentar de risco de problemas, por exemplo, constipação intestinal, retenção urinária. Então, a gente evita ao máximo prescrever tricíclicos. Se optar por prescrever um tricíclico, se não já tiver usado tudo ali, quiser insistir no medicamento, optem pela nortriptilina, que dentre os representantes dos tricíclicos, é o que tem menor potencial de efeitos adversos, e melhor aceitação, melhor tolerabilidade. Então, sim, tem outros medicamentos também que a gente procura evitar de usar. Então, a gente tem que escolher aquela melhor droga, para o indivíduo. A partir daí, quando você escolher a melhor droga, você tem que definir dose e posologia. Aí você tem que levar em consideração que aquele idoso não é jovem mais, e ele tem as alterações corporais de composição inerentes a ele. Então, assim, é aquela máxima da geriatria, comece devagar, progrida devagar, mas progrida. Então, normalmente, a gente tem que levar em consideração, na hora de escolher uma dose de uma posologia, que esse idoso também usa outras medicações e que essas medicações podem ter interação com outras medicações, potencializar efeito, levar nível sérico da medicação. Por exemplo, fluoxetina. É uma medicação que eu não gosto, que não é recomendado usar no idoso. Por quê? Meia vida muito longa e potencial de interação medicamentosa. Tanto a fluoxetina quanto a paroxetina, mas mais a fluoxetina. Então, a gente tem que, normalmente, uma via de regra, assim, ela está com dúvida na hora de prescrever, opte pela metade da dose que você usaria no adulto. Se você, um estalopram, você no adulto começa com 10 mg, no idoso você vai começar com 5. E vai observar, você pode aumentar para 10, você pode aumentar para 15, para 20, não tem problema. Mas você vai fazer isso na medida que você for reavaliando aquele paciente e ele for tolerando isso. Então, a via de regra é essa. Depois de escolher a dose, a posologia, você tem que monitorar a eficácia e toxicidade desse medicamento. Por isso que
É necessário fazer reavaliações no início mais frequentes, né, mais frequentes. Eu costumo avaliar, quando eu prescrevo, de 4 a 6 semanas, uma primeira prescrição, né, para realmente avaliar se o medicamento está sendo eficaz, primeiro, né, se ele está produzindo algum efeito adverso, né, é interessante considerar que qualquer evento que surja após você prescrever um remédio possa ter a causa esse remédio, como causa esse medicamento. Então, né, se, por exemplo, você prescrever um remédio, aí, né, um antidepressivo, um antipsicótico, um estabilizador de humor, e o paciente, a partir daí, passa a apresentar um determinado sintoma que ele não tinha. Né? Muito provavelmente é por causa do medicamento, e você tem que rever isso. Então, por exemplo, o uso do lítio é muito... Apesar de, assim, o lítio é um excelente medicamento, né, para uma determinado tipo de doença, assim, mas que deve ser continuamente monitorado no idoso, porque, né, é muito comum intoxicação por lítio, né, porque o idoso já tem um rim que já não funciona direito, a depuração baixa, então, né, uma dose que, por exemplo, para nós seria muito pequena, mas para o idoso já promove um nível de concentração plasmática suficiente. Né? Então, fazer essa monitorização, avaliar, também é muito importante avaliar a necessidade de manutenção daquele medicamento. Né? Às vezes você prescreve um medicamento, ele faz o papel dele, mas não tem mais necessidade de continuar com ele. Né? Então, você tem que reavaliar sempre a necessidade de manter esse medicamento, avaliar né, se esse medicamento pode trazer mais benefícios a ele, ou se realmente não, já deu, valeu, vamos, né, de tirar esse medicamento. Né? E, por último, educar o paciente sobre efeitos colaterais. Né? Às vezes, né, o efeito colateral mais comum, né, os inibidores seletivos, que são os medicamentos, né, que a gente mais prescreve para o tratamento de transtorno de humor, né, o efeito colateral mais comum deles é náusea, distúrbios gastrointestinais. Então, você orientar o seu paciente, olha, nas primeiras semanas você pode sentir um pouquinho de náusea, mas isso vai melhorar. Se não melhorar, você liga para cá, você liga para a clínica, a mais 60 me dá um conforto muito grande, porque para prescrever, porque eu sei que se o paciente ligar para a clínica por conta de alguma coisa, passou mal com o medicamento, ele vai ser atendido, ele vai ser muito bem orientado, né? Então, isso dá uma segurança a mais para a gente. Né? Então, educar o paciente mesmo, falar, ensinar, olha, você pode ter isso, mas isso é normal. Se por acaso passar disso, realmente você entra em contato com a gente vai orientar vocês o que fazer diante disso. Então, assim, prescrever para o idoso não é simples. Né? Então, a gente tem que ter esses cuidados todos e muitos outros. Né? Uhum. Henrique, queria falar com você. Queria falar com você agora um pouquinho sobre demências e queria te perguntar, nesse mundo que está envelhecendo cada vez mais, como é que está agora, assim, nossa perspectiva de prevalência, de incidência e prevalência de demências? Bom dia ainda, né? Bom dia a todo mundo. Obrigado aí aos organizadores do evento pelo convite. São amigos de longa data, é um prazer estar com vocês. Eu acho que a perspectiva é ruim. E no Brasil, especialmente, é pior ainda, né? A gente tem muito menos trabalho sobre a epidemiologia das demências em países como o Brasil, embora nos últimos 10 anos muita coisa boa apareceu aí em literatura produzida nacionalmente. E a impressão que a gente tem é que o nosso cenário é um cenário pior do que dos países em desenvolvimento, né? Por algumas razões, né? A gente envelheceu rápido demais, num tempo menor do que os países desenvolvidos, e com uma condição econômica comprometida para dar conta disso. Não bastasse isso, né? Os trabalhos têm mostrado que as nossas taxas, né, de incidência e de prevalência, elas são parecidas
com as do resto do mundo, mas com uma diferença que é cruel. A nossa população demencia antes, né? Assim, quando você vai para a faixa etária aí, ao redor dos 60 anos, as nossas taxas são maiores do que as taxas dos países desenvolvidos. Isso tem uma certa relação com um conceito que a gente traz, que é de reserva cerebral, reserva cognitiva, né? Que tem uma relação íntima com escolaridade, né? Então, por sermos menos escolarizados, né, em média, a população, os cérebros dos nossos idosos têm menos capacidade de lidar com as agressões que eles sofrem ao longo do envelhecimento. Então, um sujeito com menos escolaridade, em geral, demencia antes do que um sujeito que tem uma escolaridade maior. Então, nós vamos ter tanto ou mais demência do que os países desenvolvidos, numa velocidade de crescimento que é maior do que eles têm enfrentado, e os nossos idosos vão demenciar mais cedo, né? Então, vão perder capacidade laboral mais cedo, e os impactos todos, além do impacto médico, o impacto econômico disso. Então, o nosso desafio ele é tremendo, né? Assim, a perspectiva, eu acho que é ruim, né? É importante a gente saber qual é a causa da demência do nosso paciente, a etiologia? A gente deseja isso, né? A gente deseja, na expectativa de que um dia algum tratamento possa modificar a história natural dessas doenças. É importante dizer que nenhum tratamento existe disponível para nenhum tipo de doença neurodegenerativa do idoso, né? Nada muda o processo de adoecimento cerebral pelos quais esses pacientes passam, nada, né? O que a indústria farmacológica quer nos vender a respeito de uma lentificação da progressão é uma falácia, né? O que a gente tem, na verdade, é uma melhora sintomática com as drogas disponíveis, mas a doença no cérebro, ela segue o seu curso de progressão e nós ainda não sabemos como impedir isso, né? Seja para o Parkinson, para o Alzheimer, para a demência frontotemporal, para a demência por corpos de Levy, esclerose lateral amiotrófica, enfim. É um limite mesmo da medicina dos nossos tempos, né? Então, a gente deseja, em geral, saber, né, por uma curiosidade médica mesmo, eu acho que é natural perseguir isso, mas, a rigor, não faz muita diferença, porque saber se a doença é A ou B não vai permitir que você entregue um tratamento que definitivamente modifique o curso dela. Então, assim, eu não recomendo que a gente deixe de lado essa pergunta, eu acho que a gente tem que se ocupar disso, mas essa não tem que ser a pergunta do topo da lista para ser respondida, né? O que tem que ser respondido é que perfil de sintomas o meu paciente com demência tem e que eu posso tentar ajudar para melhorar a qualidade de vida dele, independentemente de qual é a demência que está por trás, né? Então, o enfoque sintomático ele deve ser prioritário. E aproveitando essa sua resposta, diante dos tratamentos que a gente tem disponíveis, diante dos perfis de sintomas que os pacientes apresentam, quais tratamentos que a gente tem, então, como que a gente poderia atuar nesses perfis de sintomas? Existe, em geral, assim, uma predileção pelo uso das drogas antipsicóticas nos comportamentos que são os mais perturbadores, né? Que são as agitações, os delírios, a agressividade, e são drogas com alto potencial de efeito colateral e de dano, né? Embora elas produzam um efeito terapêutico muito rápido, né? E às vezes é isso que a gente precisa e deseja, são drogas que, no médio e longo prazo, em geral, elas causam mais problema do que ajudam. Sobre esse aspecto, o que a gente tem de drogas antidemência hoje, né, que na verdade não são drogas antidemência, né, são drogas desenhadas para tratar demências específicas, mas que, como eu disse, são sintomáticas, né, que são os inibidores da acetilcolinesterase, né, que aumentam os níveis de acetilcolina no cérebro, e a memantina, que tem um complexo de atuação mais difícil de fazer explicar, mas que também foi concebida num racional antidegenerativo, que infelizmente não se confirmou. Apesar de serem chamadas de drogas antidemência, elas são muito eficazes, né, do ponto de vista de controle de sintomas de alguns pacientes com demência.
Então, a minha sugestão é que a gente sempre tente lançar a mão dessas drogas, porque elas têm um perfil de efeito colateral e de toxicidade que, na minha opinião, são muito mais benignos do que o que a gente consegue com o uso de antipsicótico, e dar preferência para elas. A grande questão é que nem todas as demências respondem nem a essas duas drogas. Então, aquele exercício de tentar saber qual é a demência, ou qual é a causa da demência, ajuda a orientar se você vai poder usar o inibidor da colinesterase e a memantina. Por que isso? Porque a gente sabe que tanto o inibidor quanto a memantina funcionam bem para a doença de Alzheimer, funcionam bem para a doença por corpos de Levy, funcionam bem para a demência na doença de Parkinson e funcionam em alguns pacientes também bem na demência vascular. Nas outras demências, né, que a demência frontotemporal, essas drogas não ajudam, embora a demência frontotemporal seja menos frequente do que as que eu citei anteriormente. Então, esse exercício de pensar qual é o tipo de doença por trás da demência e a priorização do inibidor e da memantina, né? Lembrando que a memantina tem um momento melhor de usar, né? Assim, nas fases mais leves da demência, ela contribui menos. Nas fases mais avançadas, ela contribui mais. Mas se você tiver esse norte de que usar primeiro isso, né, do que lançar a mão de cara da facilidade que o antipsicótico eventualmente promete, me parece ser uma estratégia mais inteligente na condução dos casos, né? Então, priorizar as drogas antidemência entre aspas, para aquelas demências que já se demonstraram responsivas a essa categoria de medicações. E a doença de Alzheimer é o tipo de demência mais prevalente no nosso meio mesmo? Essa é uma discussão que eu gosto muito, né? Porque entendo que existe um excesso de diagnóstico de Alzheimer, né? A gente passa por fases, né? Acho que a gente superou a fase de saber e conseguir fazer apropriadamente o diagnóstico de demência, né? Embora muitos sintomas que o idoso às vezes apresenta já sejam a expressão de uma demência, ele está sendo entendido como teimoso, rabugento, etc. Então, mas eu acho que a gente avançou muito nesse sentido. Agora, na hora de dar o nome para a doença que está por trás da demência, eu acho que a gente ainda peca no excesso do Alzheimer, né? E o que tem aparecido na literatura, principalmente nos trabalhos que acompanham os pacientes em vida, durante 5, 10 anos, os 5 a 10 anos últimos de vida, e esses pacientes doam o cérebro para o exame pós-mortem, é de que a maioria dos pacientes não tem uma doença no cérebro só, tem 2 ou 3, às vezes 4. Então, o cérebro, normalmente essas populações têm mais de 80 anos, tá certo? Então, para o idoso, em geral, com mais de 80 anos, o que provavelmente a gente tem não é uma condição neurodegenerativa só, a gente tem 2 ou 3, e aí mistura as alterações vasculares, o Alzheimer, os achados que a gente encontra classicamente na doença de Parkinson ou na demência por corpos de Levy, outros achados relacionados à demência frontotemporal, tudo isso pode ser visto no cérebro de um mesmo paciente. Então, o mais provável é que a demência do indivíduo muito idoso não seja unifatorial, ela seja multifatorial. Isso é uma má notícia também, né? Porque existe um tremendo esforço para tentar tratar o Alzheimer no entendimento de que essa é a condição mais comum. E é possível que a gente consiga algum tratamento na próxima janela de 10 anos aí, mas é possível que o tratamento para Alzheimer não funcione para o muito idoso, porque ele não adoece só de Alzheimer, né? Ele tem 2, 3 ou 4 condições degenerativas simultâneas acontecendo no cérebro dele. Então, para essa população, pode ser que a gente tenha que aguardar ainda um pouco mais de tempo para ter um tratamento modificador de história natural. Existe algum tipo de prevenção para a demência? Nada que definitivamente tenha sido estudado num ensaio clínico, né?
porque é um ensaio clínico muito difícil de conduzir, aí de décadas de duração, e teria que ser feito com, provavelmente, dezenas de milhares de pessoas. O que a gente sabe são de fatores de risco, né, ou fatores protetores dos estudos observacionais, em que as populações são observadas durante aí 10, 20, 30 anos, e aí a gente faz uma comparação do estilo de vida ou das exposições daqueles que tiveram demência em relação aos que não tiveram. Então, tem muita coisa na literatura que sugere que seja protetora, né, em relação ao desenvolvimento de demência. E tudo passa por hábitos de vida saudável, né, manter peso, fazer atividade física, manter círculo social, manter atividade intelectual, controle das doenças clínicas, hipertensão, dislipidemia, diabetes. Não tem segredo, né? Assim, não tem pílula que vá te permitir ficar livre dessa condição. Assim. Para ter demência, basta envelhecer muito. Assim. É bem provável que ninguém escape disso se viver tempo bastante, né? E o que é interessante é que os melhores trabalhos mostram que essas coisas precisam ser cultivadas muito tempo antes da demência. Então, é no meio da vida mesmo que essas intervenções precisam ser implementadas e precisam ser implementadas durante muito tempo para que isso tenha um impacto aos 70 e 80 anos. Né? Então, não tem uma fórmula mágica, mas possivelmente o que faz bem também para te proteger contra outras doenças é o que protege o seu cérebro também de adoecer 20, 30 anos depois. Eu tenho duas perguntas para fazer também para você, Henrique, que são o seguinte. A primeira, como é que você aborda um dos sintomas mais difíceis da demência, que é a apatia? E a outra pergunta é, você ainda entra com anticolinesterase no paciente que nunca tomou, que já está na fase moderada ou avançada da doença? Muito bem, são duas boas perguntas. A apatia é provavelmente o sintoma neuropsiquiátrico mais difícil de tratar na demência. Eu não tenho também boa notícia para dar a respeito disso. Em geral, as respostas que a gente colhe são respostas modestas, né, e muitas vezes transitórias. É uma condição pouco compreendida, né, embora seja muito prevalente, muito impactante para a rotina do sujeito. Né? O sujeito apático, às vezes, ele perde o interesse até de comer, de tomar água durante o dia. Se não for oferecido a ele não se importa com aquela ausência de alimentação ou de ingesta hídrica. É preciso que alguém faça esse trabalho por ele, né, que faça o trabalho das vontades que ele não tem. E em geral, as respostas modestas que a gente consegue, nas demências que respondem ao inibidor da colinesterase, essa é uma boa estratégia. O inibidor, em geral, melhora a apatia para aquelas que eu citei antes, que é, em especial, Alzheimer, demência da doença de Parkinson e Levy. Não sendo assim, a outra possibilidade é tirar remédios que agravam a apatia. E aí, de novo, os antipsicóticos são grandes vilões, né? Eles, do mesmo jeito que eles freiam aquele comportamento que está perturbando a família, eles freiam as outras vontades do paciente também. Então, perder motivação é um efeito colateral clássico do uso do antipsicótico. Então, se possível, tirar uma intervenção oportuna. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina também podem produzir indiferença afetiva em alguns pacientes, né? E isso determinar um comportamento apático. Então, é interessante lembrar disso, né? Às vezes melhora algum sintoma depressivo, mas não energiza o comportamento do paciente, né? Drogas que efetivamente podem melhorar a apatia são drogas que, em geral, atuam no sistema dopaminérgico. Aí a gente tem a bupropiona, que não tem muita potência, mas que, associada, às vezes, com algum antidepressivo, pode dar um bom resultado. A gente tem o pramipexol, né, que é um agonista de receptor de dopamina. A gente tem usado muito lá no Hospital das Clínicas, com um resultado, como eu disse, sempre modesto, mas que funciona. E o metilfenidato, que é uma droga estimulante, né? Também tem um perfil parecido com o pramipexol,
melhora um pouco e, em geral, melhora por um tempo só, né? Não é uma coisa muito sustentável, não. Então, é um transtorno difícil de tratar e as alternativas terapêuticas são escassas. Sobre introduzir o inibidor em fases mais adiantadas da demência, eu vou voltar para a minha primeira fala, assim, que a perspectiva é sempre, no paciente com demência, de tratar sintoma, né? Nenhuma droga vai mudar a história natural da doença. Então, eu sempre tento, mesmo em fases avançadas, né? E o que eu espero é que haja alguma melhora sintomática, né? Se eu colher uma melhora sintomática, eu mantenho. Se não tiver melhora sintomática, eu tiro. Assim, eu não sou refém de usar uma droga ou outra, porque colocar ou tirar, como eu disse, não muda a história natural da doença no cérebro. Então, eu sempre tento, né? Se funcionou, e em geral o que a gente espera do inibidor, o paciente em geral fica mais atento, ele fica mais interessado, mais motivado, ele interage um pouco melhor. Para um paciente que está muito embotado, às vezes trocar 5 minutos de conversa no dia com a família é um efeito terapêutico tremendo, assim, né? As pessoas recebem isso como um ganho muito importante. Embora a gente saiba que clinicamente isso talvez não seja muito relevante, mas se não está fazendo efeito colateral e a família entende que aquilo foi positivo para o dia a dia, eu mantenho, né? Obrigada. Ótimo. Nós agradecemos. E agora nós vamos abrir para perguntas. Doutora Cláudia. Queria dar os parabéns, agradecer à mesa. E eu queria colocar para vocês uma questão, até dentro do que João Gabriel comentou, a questão do luto e dos sintomas depressivos que não preenchem critérios para uma depressão maior, mas as duas situações, em algumas condições, têm uma repercussão funcional importante na vida do idoso, né? Começam a dar um isolamento social, uma falta de vontade de fazer atividade física, que acabam tendo uma repercussão importante. Eu queria saber dos senhores quando vocês acham que a gente pode tratar esses pacientes nessas duas situações. Bom, é difícil responder essa pergunta porque realmente como tratar algo que faz parte da vida ali, né, o luto, mas algo que é um evento vital ali que ocorre frequentemente no idoso, mas a gente tem que pensar também na questão sintomática, né? O luto traz problemas principalmente neurovegetativos, atua prejuízo no sono, no apetite, nas interações sociais. Então, bom, ano passado eu fui num congresso, eu assisti uma palestra do Stahl, que é o autor daquele livro famoso de neurofarmacologia, e ele falou, ele deixou muito claro que no tratamento da depressão ou de qualquer transtorno do humor, a gente tem que levar muito em consideração não somente o diagnóstico da entidade, né, a depressão, ou o transtorno bipolar, ou a esquizofrenia. A gente tem que direcionar muito nosso tratamento ao sintoma, né? Então, há medicamentos que melhoram determinados tipos de sintomas. Há outros medicamentos que atuam em outros sintomas. Por exemplo, a anedonia, que é um sintoma central da depressão. A gente tem que tentar buscar medicamentos que possam atuar, né, diretamente nele. Lógico que a gente sempre vai optar pelas primeiras linhas de escolha. Mas, por exemplo, um paciente que a gente trata ele um quadro de depressão ou com sintomas depressivos significativamente, né, clinicamente significativos, né, isso é importante, esse conceito de sintomas depressivos clinicamente significativos, porque não é uma depressão, mas está trazendo prejuízos para o paciente, né, está trazendo prejuízos funcionais, está comprometendo, né, o bem-estar do paciente, a funcionalidade dele. Então, lógico que a gente tem que tentar abordar
com outras, com estratégias não farmacológicas, mas também, se você quiser usar um medicamento, não está errado. Mas você saiba o que você está fazendo, você sabe qual medicamento você está passando, você saiba os efeitos colaterais que ele pode produzir, né? Então, falando da anedonia, né, você está lá um paciente com depressão, você prescreve um antidepressivo, né, um escitalopram, ele responde bem, mas tem aquela anedonia residual ali, que ele fala, eu estou bem, mas ainda estou meio sem vontade de fazer as coisas, meio desanimado, sem, né, muito ânimo para sair, assim. Aí você pensa assim, um medicamento que possa atuar ali, a bupropiona, né? Ou até mesmo um psicoestimulante, um metilfenidato. Eu tenho alguns pacientes que eu usei o metilfenidato, ainda uso com boa resposta na depressão, em alguns sintomas residuais da depressão. Então, a gente tem que individualizar caso a caso, sabe, Cláudia? Para, né, você não é uma depressão, mas ele tem sintomas que trazem prejuízos para ele. Então, né, individualizar cada caso, saber o que está fazendo, saber o que o medicamento está passando, saber o que esse medicamento vai fazer para ele, né, os benefícios que pode trazer, isso é importante. Eu vou aproveitar aqui o microfone para fazer só uma consideração que eu acho relevante dessa relação entre luto e depressão no aspecto não farmacológico, né? Um dos possíveis mecanismos, né, de mediação desses dois aspectos, a perda, né, de um cônjuge e o desenvolvimento da depressão, é a perda de marcadores de ritmo circadiano que muitas vezes a relação interpessoal representa. Então, é natural que, ao perder o cônjuge, a pessoa, muitas vezes, não tenha mais aquele compromisso com o horário da sua refeição, com o horário de acordar, com outros compromissos sociais que vão interferir, basicamente, na cronobiologia. Então, a alteração do ritmo circadiano tem uma base neurobiológica e é um dos fatores explicativos do desenvolvimento de um quadro depressivo nesse momento, né? Então, claro que o profissional deve se atentar para isso, né? Então, a importância de manter todos esses são chamados de Zeitgebers, né? Que são eventos ao longo do dia que servem de alguma forma para dar um ritmo cronobiológico, fisiológico e, claro, alimentação, atividade física, horário de dormir, o horário para atividades sociais, que muitas vezes é mediada também, ou tem a participação do cônjuge que foi perdido ali. Então, são cuidados que devem ser sempre mantidos por nós, né, porque podem, claro, ajudar a retomada de um funcionamento, eventualmente, sim, uma abordagem psicoterapêutica para ir além disso também, pode ajudar a pessoa a resolver aquele conflito e elaborar assim, um posicionamento diante do desvalimento, né, que, de alguma forma, está presente na vida humana de forma geral, e essa perda, esse luto, né, realça de uma forma, claro, impactante emocionalmente, né, mas a atenção aos ritmos biológicos, à cronobiologia, ela deve ser sempre lembrada. Tá? Eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu acho que se tem sintoma e essa é a questão do paciente, eu acho que vale a tentativa terapêutica, né? A gente precisa também sair da armadilha de justificar o sofrimento do idoso a partir de uma perspectiva de momento de vida dele, né? Às vezes a gente sustenta que um luto que já tem 60 dias justifica aquele perfil de sintomas e nutre a expectativa de que aquilo passe, né, como algo natural. Às vezes passa mesmo, né, mas a que custo, né? A que sofrimento? Então, eu em geral, opto por uma linha de que, se eu percebo que o sintoma está importante, ainda que eu não tenha um diagnóstico, por critério, eu trato, né? Normalmente, assim que eu faço.
Agora a Natália vai fazer uma pergunta. Boa tarde. Na verdade, é mais um comentário e depois uma pergunta. O comentário ele vai muito em relação à pergunta da Cláudia mesmo. O que acontece? Eu percebo que esses pacientes que não têm os critérios para depressão, mas têm esses sintomas depressivos, eles têm um problema no que a gente chama de tríade cognitiva, que é na visão de si mesmo, na visão que eles têm do outro, do mundo, e na visão que eles têm do futuro. Então, eles se veem como alguém que é incapaz. Aí o familiar chega e fala assim, vamos fazer uma caminhada, uma atividade física. Ele vai ter uma resistência por se achar incapaz. Quando ele pensa em sair, ele tem uma visão do outro, do mundo, como se fosse um lugar que não é um lugar que vai recebê-lo bem. Então, aí vem mais uma coisa que reforça. Não, mas além de eu não querer, de eu achar que eu não sou capaz, o outro não vai me receber bem. As pessoas vão me olhar na rua e por aí vai. Eu não consigo andar tão bem como antes. E, junto com isso, vem também a questão do futuro. Ele passa a ver esse futuro como algo muito incerto. Ele não consegue, por conta de não se sentir capaz, ele acha que ele não tem um futuro promissor. Então, isso tudo trava o paciente, ele começa a se sabotar o tempo inteiro, o tempo inteiro. Essa semana, lá na Mais 60, eu peguei um familiar que falou assim comigo, eu desisto, eu não vou chamar para fazer mais nada, não vou sair com ela mais, porque não quer. Mas, na verdade, é essa visão distorcida. E quando a gente faz uma psicoeducação até breve com o paciente sobre como questionar essa visão distorcida e como vencê-la no dia a dia, isso ajuda muito. Porque ele passa a ter uma adesão maior ao tratamento de maneira geral. Que, às vezes, por isso que ele não anda no tratamento com a Nutri, no tratamento com a Físio, porque ele está vendo tudo de uma maneira muito distorcida. E aí, quando a gente ensina o paciente a como ele usar isso no dia a dia, para ele usar os benefícios da psicoterapia para além das paredes do consultório, ele consegue generalizar os benefícios da terapia. E aí, conversando com as meninas, a Priscila, que falou antes, tem uma visão muito comportamental também, de estabelecer algumas metas com o paciente. Então, a gente vai um passo de cada vez, uma meta muito simples, e aos poucos a gente vai progredindo no nível de dificuldade dessas metas para tentar diminuir esses sintomas depressivos. Mas, assim, no idoso a gente sabe que o processo psicoterapêutico ele é um pouco mais lento, por várias questões, até mesmo fisiológicas, né? E a pergunta era o seguinte: eu faço sempre uma inclusão dos familiares no tratamento, mas raramente eu coloco os dois juntos. Normalmente eu começo com o paciente, depois eu chamo o familiar, converso separado, tento, quando é necessário, eu coloco os dois juntos também. Mas como que vocês fazem? Vocês costumam atender os dois juntos no atendimento psiquiátrico? Como é que é? Só de curiosidade. Quanto a essa dinâmica, né, de atendimento, eu sempre tendo a escutar primeiro, né, o paciente. Quando eu percebo algum tipo de conflito que pode ser resolvido e com isso aproveito ali a presença de um familiar para facilitar essa dinâmica que muitas vezes não é simples, né? Então, eu procuro aproveitar um segundo momento da consulta para já abordar aquilo e tentar apresentar assim, uma solução, né, para aquele impasse ali, que muitas vezes, na própria relação, eles não conseguem conduzir. Tá? Isso que acontece? A sua fala sobre empatia me lembrou muito isso, que muitas vezes familiares parecem que eles perdem um pouco dessa capacidade de atitude empática com o idoso. E aí a gente percebe essa dificuldade, gera uma sobrecarga do cuidador. Então, por isso que esse manejo familiar é muito difícil. Que eu já vi vezes do familiar falar mal na frente do paciente na recepção mesmo, nem precisou entrar dentro do consultório, não, porque ele não é capaz de nada. E aí isso deixa esse laço, que é a empatia, cada vez mais fraco, né? Bom dia. Pegando o engajamento do que ela falou, meu nome é Tiago, eu sou fisioterapeuta, estou integrando agora a equipe da Mais Saúde, e eu queria, na verdade, ouvir uma opinião dos senhores, né? Que a gente sabe que esse quadro de transtornos, depressão, são quadros que vêm se crescendo entre a sociedade, né? E o que acontece, eu acho que tem um certo ponto que existe uma grande defasagem na aceitação do paciente, aceitação do paciente de aceitar o quadro dele, aceitação até mesmo da família de aceitar o quadro. Então, nesse caso, como que a gente... E querendo ou não, essa negação do quadro, ela influencia negativamente no tratamento, né? Eu queria saber a opinião de vocês, o que a gente poderia fazer
para auxiliar tanto a família quanto o paciente nesse ponto, nesse período de não aceitação do quadro clínico? Bom, eu acho que, acima de tudo, tentar esclarecer todas as dúvidas né? Todas as dúvidas que o paciente tem, que a família tem, tentar ser o mais transparente possível, para que a família e o paciente saibam o que está acontecendo, né? Então, às vezes o paciente nega a própria doença porque, na verdade, ele não sabe direito o que está acontecendo com ele, né? Ele não tem, né? Você está deprimido. Então, depressão é uma palavra tão vaga assim, né? O que está acontecendo? Ou então, sabe? Então, o esclarecimento, deixar, né? Eu tenho uma prática que eu sempre pergunto todo final de consulta: alguma dúvida, né? Então, eu realmente recomendo, né, usar isso, perguntar alguma dúvida, deixar o paciente falar sobre as dúvidas, desde do que ele tem como medicação e como ele vai ficar com o tratamento, como ele, né, se ele responder bem, como ele vai ficar, quais são as chances dele responder bem, quais são as chances deles não responder bem. Então, eu acho que essa transparência, né, é fundamental para que essa negação, né, esse processo de negação seja amenizado, né? Claro. Tiago, né? Então, olha só. E também, assim, você participar nesse momento com o seu paciente, observando que essa negação, além dele ele poder não estar entendendo bem, que ele precisa de um suporte emocional para poder dar conta daquele tratamento. Então, objetivamente, você demonstrar atenção por ele, essa atitude empática, e propor para ele metas para o tratamento, mesmo em tantas comorbidades que não têm cura, né, como é o nosso dia a dia mesmo, mas existem objetivos de melhoria de qualidade de vida que a gente pode alcançar, e no nosso jeito de agir, a gente também saber demonstrar para os familiares que a gente quer que o paciente seja valorizado e respeitado. Às vezes, não é necessário falar. Pelo modo de olhar e de prestar atenção no paciente falar, você pode conseguir valorizá-lo mais e isso ser um exemplo também para a família, de certo modo. Só voltando à questão da empatia, eu entendo que, no momento em que o cuidado dedicado ao paciente, ao idoso, começou a pesar ao cuidador, não há possibilidade de haver empatia. Então, o indivíduo ele precisa garantir que aquela devoção, aquela dedicação será conduzida com leveza. Se houver sacrifício pessoal, o indivíduo tende a ficar mais reativo, né, e muitas vezes não vai ter aquele equilíbrio, a tranquilidade emocional para, de fato, se devotar ao outro. Ele vai estar ali misturado na problemática do outro, contaminado, né, e vai ter uma tendência a reagir mal. Às vezes, assim, tentar diluir esse cuidado, né, com outros familiares, a própria equipe, ajuda a suavizar mesmo e permite que esse cuidado seja conduzido com bem-estar, com uma gratificação para cada um. Bom, eu gostaria de agradecer muito a todos os painelistas deste painel, dos outros dois. Foram excelentes discussões. Várias pessoas acompanharam online. Depois nós vamos disponibilizar o vídeo das discussões de hoje no YouTube para todo mundo poder acompanhar e revisar o que achar mais interessante. Nós gostaríamos de lembrar que os certificados serão enviados via e-mail. Então, quem não colocou o e-mail na inscrição, por favor, enviar novamente para poder receber o certificado. Esse evento reflete muito o que a Mais 60 é. É uma clínica que busca oferecer um cuidado integrado mesmo, com um olhar multi ao idoso, né? É algo muito diferente do que a gente vê acontecendo nas práticas usuais, né? E isso é o que a gente quer ter e que a gente já tem, né? Como cultura e que a gente quer multiplicar para todos os outros serviços. Daí a importância de cada um levar isso que vive na Mais 60 e que experienciou aqui hoje para os outros lugares onde participa. Tá bom? Obrigada, bom dia a todos.